De acordo com o DSM-5, a síndrome de Asperger é um dos graus do autismo. Então, nós vamos analisar com mais profundidade essa síndrome nos próximos slides. Sejam bem-vindos. Então, o que é o Asperger? Recebeu esse nome, você pode falar Asperger ou Asperger, se quiser aportuguesar, por causa do Hans Asperger, que foi um pediatra austríaco que estudou crianças com problemas de comunicação na década de 40. Essa denominação síndrome de Asperger, ela se popularizou na década de 80, tá? Essa criança, ela percebe o mundo de uma maneira muito singular. Ela não está doente, ela não está incapacitada e às vezes nem sequer limitada, como muitas crianças dentro do espectro do autismo, tá? Mas ela tem algum comprometimento, principalmente na interação social. E como está dentro do TA, ela também não tem cura, tá? O Asperger não interfere na saúde mental a priori, então, assim, a síndrome não causa problemas de saúde mental, mas o indivíduo com Asperger pode estar mais sujeito a gatilhos para crises, tá? Os indivíduos com essa síndrome costumam ter inteligência na média ou acima dela, portanto, eles não vão ter problemas de aprendizagem, mas eles podem ter problemas de sociabilidade e isso prejudicar o rendimento escolar. O que acontece? A maior dificuldade do Asperger é estabelecer um contato com o mundo que seja eficiente. Então, geralmente, o mundo não consegue entender o que se passa na mente e nos sentimentos da pessoa com essa síndrome. E a pessoa com essa síndrome também tem uma dificuldade para transmitir ao mundo as suas sensações, os seus pensamentos, tá? É por isso que às vezes aparece o problema, a dificuldade na escola. Não é por um déficit cognitivo, mas por causa do comprometimento nessa interação. Porque para que haja uma eficácia no processo de ensino-aprendizagem, o ensino tem que chegar até o indivíduo que vai aprender. Esse é o maior desafio para o professor, que vai lidar com qualquer criança dentro do espectro do autismo. Como é feito o diagnóstico? Com os mesmos instrumentos de qualquer transtorno de espectro autista. Tá? Então, todos os instrumentos que nós citamos na nossa apostila de estudos, nas nossas aulas, eles podem ser aplicados a uma criança que tem Asperger. Por quê? Antes de se concluir que ela está nesse nível de autismo, ela tem que passar por esses instrumentos, certo? O indivíduo que tem Asperger, ele é um pouco mais funcional, ou seja, ele desempenha bem as tarefas do dia a dia, tá? Os comprometimentos que ele tem são esporádicos, eles não acontecem o tempo todo e eles não são um padrão de comportamento, eles podem variar muito. Tem um prejuízo na socialização, assim como qualquer criança com autismo, na verbalização. Muitas vezes ele fala e se comunica bem, como a gente vê casos famosos de Asperger, tá? Mas ele não consegue colocar nesse discurso os sentimentos mais profundos, os pensamentos mais profundos que ele tem. A dificuldade, então, fica mais em relação ao discurso do que ao aspecto motor da fala. Tem as dificuldades de aprendizagem relacionadas à síndrome, tá? E, portanto, tem direito a atendimento educacional especializado nas salas de AEE, nas salas de recursos multifuncionais, tá? A criança com autismo leve, como Asperger, ele não vai precisar de uma adaptação no material escolar nem no currículo,
como a gente vai ver na parte que nós falamos da escola, tá? Então, aquele vínculo que eu citei para vocês, que tem que ser estabelecido entre o professor e o aluno para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem, é que tem que ser estabelecido com essa criança. Um dos principais objetivos nos estudos sobre o autismo é quebrar alguns estereótipos. Então, assim, o indivíduo com síndrome de Asperger, ele vai ter dificuldades e por causa dessas dificuldades, alguns estereótipos podem ser construídos. Vamos ver. São consideradas pessoas insensíveis e frias emocionalmente por não manifestarem de modo efusivo suas emoções e sentimentos. Então, não são pessoas muito expansivas, não são pessoas que vão ficar dando abraço, dando beijo, e os sentimentos não são extravasados com muita intensidade. Por isso, as pessoas estereotipam, falam que são pessoas frias. Não significa que não sintam, tá? Elas só não manifestam da mesma forma que muitas pessoas. Tem também um sintoma muito aparente que é a ecolalia, que é comum em todo o espectro autista, que é repetir frases e palavras ditas por outras pessoas, tá? E às vezes essa repetição causa um desconforto quando se trata de pessoas estranhas que não estão acostumadas a lidar com aquela criança, com aquele indivíduo. Eles gostam de um espaço solitário quando se sentem sobrecarregados emocional ou mentalmente. Então, se você estressar o indivíduo com Asperger, ele tem a tendência a se isolar. Não todos, como a gente já disse, varia muito, mas pode acontecer. Não costumam procurar outra pessoa para desabafar ou compartilhar sentimentos, tá? Isso também reforça o estereótipo de que são frios. Apresentam um comportamento fora do padrão, do tradicional e às vezes são considerados inadequados. Às vezes tem a ecolalia, às vezes tem algum padrão de comportamento repetitivo ou restritivo que vai incomodar as pessoas, tá? Não é um comportamento padrão, mas não é muitas vezes um comportamento errado, é só diferente. Então, na sala de aula, é preciso que o professor reforce isso, tá? Que nem sempre o que é diferente é errado. Pode acontecer da criança ter um comportamento agressivo, tá? De repelir muito bruscamente um colega, aí sim o professor interfere e fala que aquilo é errado. Não pode acontecer. Mas na maioria das vezes não são comportamentos assim, não são comportamentos errados, são simplesmente fora do padrão, tá? E aí o professor tem que explicar que tá fora do padrão, que é diferente, mas que não é errado. Eles têm dificuldade de interação e integração com grupos de pares, né, que são pessoas da mesma idade, da mesma comunidade. E por não saberem como se adequar ou se integrar, eles acabam se sentindo excluídos e isso vai reforçar o isolamento, a introspecção. Então, é muito importante o acompanhamento do psicólogo com essas crianças. Entre as principais características do comportamento, nós temos o individualismo, né? Então, às vezes, por conta de tudo que acontece na vida da pessoa com síndrome de Asperger, ela acaba tendo um comportamento mais introspectivo ou reforçando um comportamento introspectivo. Então, com essas pessoas, as regras têm que ser muito claras, muito objetivas, porque ela tem a dificuldade, né, de interação social e ela tem também a dificuldade de lúdico, tá? Então não adianta usar muita linguagem figurada, muita linguagem conotativa, ela não vai entender ou não vai entender por completo, ou vai ficar confusa, precisa ser o mais claro e objetivo possível. Não é uma pessoa com muitas demonstrações de afeto, como eu já disse. Muitos não gostam de ser tocados fisicamente. É importante respeitar, principalmente na escola, onde a gente tem um contato social muito grande. As dificuldades para lidar com o lúdico, como eu já falei, o faz de conta, imaginação, linguagem figurada, tudo isso vai confundir mais essa criança, esse indivíduo. E tem a fixação em ações
e ou objetos, tá? Então, às vezes ela vai repetir o mesmo comportamento diversas vezes. Por exemplo, às vezes ela gosta de um jogo, de um esporte ou de um instrumento musical, ela vai ensaiar, ela vai treinar exaustivamente até conseguir atingir uma meta que ela mesma se propôs, tá? É por isso também que, além do talento, eles têm muita facilidade, às vezes, com a música e os esportes, por essa dedicação que eles demonstram. Nós temos um quadro aqui com as principais diferenças entre o Asperger e o autismo. Foi acessado na central da fonoaudiologia.com.br, tem a fonte aí, o link, é só clicar que tem mais informações, tá? Então vamos ver quais as diferenças. O Asperger tem um coeficiente intelectual geralmente acima do normal, enquanto que o autista tem um coeficiente intelectual um pouco mais baixo, mais abaixo da média. O diagnóstico do Asperger costuma ser mais tardio, por conta da funcionalidade que ele tem, né? Nós temos mais dificuldades de identificar os sintomas, porque os sintomas não são tantos. Enquanto que do autismo, a gente consegue identificar antes dos 3 anos. O aparecimento da linguagem no Asperger é em tempo normal, então, como eu já disse, ele consegue uma interação verbal, o que ele não consegue, o que ele tem dificuldade mais é no discurso. Enquanto que o autista, ele tem um atraso e às vezes não aparece a linguagem, né? Nós temos gramática e vocabulário acima da média no Asperger. Nós vemos muitas crianças com Asperger usando palavras bem difíceis, incomuns na idade dela, porque lê e porque assimila e vai usar. Enquanto que a gramática e vocabulário do autismo é mais limitado. O Asperger tem interesse nas relações sociais, ele só tem aquela dificuldade de saber como que ele vai interagir, enquanto que o autista não tem esse interesse desde muito pequenininho, desde bebezinho. O Asperger não tem interesse, ele tem interesses obsessivos de alto nível, tá? Coisas mais complexas, enquanto que o autismo não tem um interesse obsessivo de alto nível. Geralmente o interesse dele é por um objeto, não por uma ideia, por exemplo, enquanto que o Asperger tem interesse por uma teoria. Teorias é pensamento abstrato, tá? Teoria de Piaget, pensamento abstrato. O pensamento do autista fica mais restrito ao concreto, tá? O Asperger se sente também muito confuso em relação a isso também, porque ele tem um coeficiente intelectual acima do normal. Ele consegue entender bem as teorias complexas. Vamos ver, teoria da relatividade, por exemplo, né? E não conseguir verbalizar, por exemplo, ensinar isso a outra pessoa é bastante confuso, tá? E o autismo tem um desenvolvimento físico normal, tá? Ele não vai ter esses problemas de confusão mental e etc.